Então, Salmo 24, novamente. Salmo 24, começando: ao Senhor pertencem a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele habitam, porque ele a estabeleceu sobre os mares e firmou-a sobre as correntes. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem poderá permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua vida à mentira, nem jura com engano. Esse receberá uma bênção do Senhor e a justiça de Deus que lhe dá a salvação. Assim é a geração dos que buscam tua presença, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Erguei-vos, ó portas, erguei-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Dono do mundo. Geralmente nós estamos acostumados a ver as pessoas dizendo que são donas disso, donas daquilo, e muita gente se acha dona de muita coisa, não tendo de fato direito de propriedade. O salmista está nos falando que o mundo, tudo que há neste mundo, pertence ao Senhor, porque Ele criou a terra. Então eu falei que trazer alguma coisa dessa semana foi da leitura do Manancial. Não sei se irmãos acompanham a leitura do Manancial da União Feminina Missionária aqui. Então, lá na nossa igreja, nós sempre, as irmãs compram União Feminina, né? E eu passei a gravar, na época da pandemia, para os irmãos. Tinha uns irmãos que não tinham leitura, então eu gravava o áudio para eles receber diariamente. E durante a pandemia eu aprendi umas coisas que eu nunca pensei que iria fazer, até fazer pregação online e tal. Hoje em dia eu estou até mais ou menos acostumado com isso. Mas eu não era meio avesso, porque não tinha facilidade com essas coisas, câmera e tal. Então eu passei a gravar, e agora ultimamente estou gravando no YouTube ao vivo, o Manancial, e eu escolho um hino, canto, e faço o momento de oração, e oro por os pedidos de oração, nossos familiares, nossos amigos. Eu achei interessante que o Manancial dessa semana, dia 10, que foi escrito por Charles Wilson Chagas de Negreiros, lá de Manaus, Amazonas, ele escreveu sobre esse Salmo 24, falando o dono de tudo, quando ele cita o verso 1, que ao Senhor pertence a terra. Então ele fala que há uma rebeldia humana, e essa rebeldia humana tem prazo para acabar, porque Deus é soberano, e a soberania de Deus jamais vai acabar. Então ele, nesse texto, fala que os rebeldes são como que tolos, porque teimam em não reconhecer a soberania do Senhor, que o Senhor tem o direito pelo mundo, ou de todas as coisas que Ele criou, e que um dia isso vai encerrar, e aqueles que não reconheceram o Senhor como Senhor de todas as coisas antes desse dia, né, somente sofrerão o juízo e a condenação, e não será possível mais reatar a relação com Deus. Então, enquanto nós temos o que é chamada porta aberta, o tempo da graça, nós vamos pregando as pessoas. A gente prega, mas a maioria ainda, como disse Jesus, né, não quer andar no caminho largo, não quer abandonar os seus vícios, suas paixões, e acha que tudo que tem pertence a si mesmo, e quer, como eles dizem, né, viver uma vida boa, gozar o mundo e tal. Eles não estão preocupados em reconhecer a soberania de Deus, mas Deus é o dono de tudo, Ele é o dono do mundo, e porque Ele é, e nós cremos, e como ouvimos nessa noite, nós acreditamos que tudo é possível. E eu quero citar para isso 2 textos, Mateus capítulo 19, verso 26, quando aconteceu aquele diálogo de Jesus com o jovem rico, e no final os discípulos perguntaram: mas quem pode então ser salvo? E Jesus disse: isso é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Então a Bíblia afirma aqui, em primeiro lugar, são 2 lugares que essa expressão está, na Almeida Corrigida Fiel: tudo é possível. Jesus fala aqui: para Deus tudo é possível.
Então, quando nós cremos que Deus é o dono do mundo, Ele é soberano e as nossas vidas dependem dEle, nós automaticamente, pelo menos deveríamos acreditar nisso, que todas as coisas são possíveis, que tudo é possível. A segunda vez aparece em Marcos capítulo 9, 23, quando aquele pai desesperadamente pedia aos discípulos de Jesus que curasse o filho, e eles não podiam, e Jesus chegou e curou, e quando Jesus fala com aquele homem, e fala sobre o tempo daquele sofrimento, ele fala: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? E muitas vezes nós somos assim, uma geração incrédula, não acreditamos, como disse a irmã na hora, no meio de oração, oramos 1, 2, 3 dias e já desacreditamos, né? Então, quantas vezes nós somos uma geração incrédula também e perversa, e nós precisamos crer, como diz, esse pai diz para Jesus: se podes, cura meu filho, está pedindo lá um milagre, e Jesus fala: se podes, tudo é possível ao que crê. Então ele ajuda a levantar a fé daquele pai, quando responde com a pergunta dele mesmo: se podes, tudo é possível ao que crê. Então nós temos tudo é possível 2 vezes, essa expressão literalmente, no Novo Testamento, de Jesus, e aqui Jesus falando àquele pai: tudo é possível ao que crê. Por que, irmãos, nós temos essa segurança? Porque nós somos fundamentados nas Escrituras. Por que nós podemos dizer que tudo é possível? Porque nós lemos as Escrituras, nós aceitamos a palavra de Deus como fidedigna, e isso é uma fé real. Uma fé real é uma fé autêntica, é uma fé legítima, porque ela se fundamenta na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Por isso, eu falo assim, nós temos o conhecimento real. Por isso nós podemos crer que Deus é o dono do mundo, que tudo é possível, porque temos um conhecimento real. Nós temos as palavras de Deus, nós temos a palavra de Jesus. Então a fé é real. É uma coisa que brota na nossa relação com Deus, nesse relacionamento que temos com o divino, com Deus. Por isso é autêntico, fidedigno e legítimo. Então isso indica que a nossa vida de fé é uma prova viva da nossa confiança na ação, no amor e no poder de Deus. Tudo é possível. No seminário, quando eu era aluno, e Cidinha também estudou no seminário que eu estudei, interessante isso, né? Eu saí em 84, ela entrou no ano seguinte, em 85, a gente não se encontrou no seminário. Depois de quase 40 anos que a gente veio se encontrar por uma ação de uma amiga que estudou comigo e também estudou com ela, sobre que a gente era viúva e fez como diz lá, como é que fala? Cupido, né? Alguma coisa assim, e Deus usou a Anita Santiago para nos aproximar. Então lá no seminário tinha uma música que nós cantávamos no coral. Quando eu cantava aquela música, eu ficava pensando muito na letra dela, que nada impossível é se a fé em Deus tu tens. O estribilho fala sobre isso. Vocês conhecem essa música? Eu li lá na Bíblia a promessa de Deus, de seu grande amor e poder. Ele vai falando, né? O mais impossível por Deus se fará, se na sua palavra se crer. Nada impossível é, se a fé em Deus tu tens, nada impossível é, se na Bíblia crês também. Então, falando o quê? Nós confiamos na palavra de Deus, no conhecimento real que nós temos de Deus. Deus se revelou a nós, e isso é um privilégio que nós temos. Que privilégio que nós temos! As pessoas no mundo não têm isso, esse conhecimento real, que é autêntico, que é de Deus em nossa vida. Me impressiona até hoje, sempre que leio sobre George Miller, a respeito dessa confiança na palavra, na confiança em Deus, esse conhecimento real de Deus. Me impressiona ainda hoje, quando leio novamente, tenho lido muitas vezes sobre George Miller, como ele dizia: a fé não atua no âmbito das possibilidades, não há glória para Deus naquilo que é humanamente possível. A fé começa onde as forças do homem terminam. E é nessa hora, quando nós, de semana, no momento de oração, a gente não tem mais nenhum recurso, então a gente só pode pedir e clamar a Deus, ou até implorar a Deus, porque terminaram os nossos recursos. É isso que George Miller estava falando. George Miller me impressionou quando li dele, que ele leu a Bíblia 200 vezes.
Quantas vezes você já leu a Bíblia? Bom, eu li coisa assim, mais de 60. Eu parei de contar, pastor. Eu parei de contar para não ser vaidoso, porque eu vejo alguns contando assim, né? Falei, eu não quero ser esse negócio de contar quantas vezes, eu vou ficar muito vaidoso. Eu parei de contar. Mas todo ano eu leio mais uma vez a Bíblia, por exemplo, né? E das 200 vezes que eu leio a Bíblia, vocês não sabem a história dele? Quantas vezes ele leu de joelho? 50 vezes. Das 200 vezes que leu a Bíblia toda, 50 vezes foi de joelho. E eu pensei comigo, eu nunca li a Bíblia de joelho. A Bíblia toda eu estou falando, Gênesis e Apocalipse. Então, ano passado eu comecei a ler de joelhos. Não como idolatria, não como uma imitação, mas com uma experiência de querer ler a palavra de Deus com mais reverência e pedir a Deus, Senhor, eu quero conhecer o Senhor. Então, a Cidinha sabe, quando eu acordo, eu vou lá para o gabinete, fecho a porta, e nesse momento eu estou fazendo isso, orando, depois lendo a Bíblia de joelho, depois eu vou gravar a live do Manancial. O que George Miller me trouxe como conhecimento nesse ponto, de que é conhecimento real, do que é realmente crer na palavra de Deus, do que é realmente confiar no Deus da palavra que nós temos. É algumas coisas da sua vida, do seu ministério. Irmãos, sabem que ele sustentou milhares de órfãos na Inglaterra, pós-guerra. Havia muitas crianças na rua, não tinham pai, não tinham mãe, eram abandonados, viviam na rua. Então Deus usou ele, porque ele leu na Bíblia que Deus é pai de órfãos. Ele leu na Bíblia que Deus é pai de órfãos, então ele começou a criar orfanatos. E como sustentar aqueles meninos sem recurso? Ele dizia sempre, eu não peço aos homens, eu peço a Deus. E Deus envia, porque ele leu na Bíblia que Deus é pai de órfãos, porque ele leu na Bíblia que Deus é pai de órfãos, ele confiou que Deus é pai de órfãos, e que Deus estava mandando ele criar orfanatos, porque ele é pai de órfãos, e se ele é pai de órfãos, ele iria sustentar os orfanatos, não importasse se fossem milhares de meninos, e depois ele criou para as meninas também. Então isso é impressionante, porque ele confiou em Deus, na palavra do Senhor, e ele, através das suas experiências, cuidou mais de 10 mil crianças órfãs, mais de 10 mil crianças órfãs, porque ele leu na Bíblia, em Salmo 68, versículo 5, Deus é pai de órfãos. Numa certa ocasião amanheceu que não tinha alimento no orfanato, e naquela ocasião tinha 1000 órfãos no orfanato, e o desespero tomou conta dos funcionários. George Miller tinha funcionário, e tudo era sustentado pela oração. As pessoas mandavam dinheiro, pessoas que tinham herança e não tinha para quem deixar herança, levavam o dinheiro, Deus dava um jeito. Mas um dia não tinha dinheiro, não tinha pão, e aqueles funcionários ficaram desesperados, como sustentar mil crianças ali sem pão? Então disseram para George Miller que não tinha pão, e ele disse, eu não peço nada ao homem, minha aliança é com Deus. Então ele entrou no seu quarto e orou. Cronometra aí, pastor Glacier, ou conta de 1 a 10, ao tamanho da oração dele. Pai dos órfãos, falta pão, em nome de Jesus, amém. Quanto tempo? Nem 10 segundos, né? Às vezes a gente quer orar, vou orar 1 hora, Deus vai me atender. Às vezes não. Às vezes a oração é 10 segundos. Ele orou uma oração de 10, acho que menos de 10 segundos, eu não cheguei a cronometrar. Mas vou repetir, ele só orou assim, pai de órfãos, falta pão, em nome de Jesus, amém. Você faria uma oração assim? 1000 meninos lá sem pão, não tem nada para dar para eles de manhã, entra no quarto e ora, pai de órfãos, não tem pão, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, várias carroças com pães chegaram à porta do orfanato, elas estavam sendo levadas para a família real no castelo, mas disseram que o pão estava assado demais, muito assado, e perguntaram para o irmão George Miller se ele aceitaria os pães para o orfanato. Miller disse, não foi os pães que passaram do ponto, mas Deus que atendeu nossa oração e teve misericórdia de nós. Então nós devemos lembrar que é importante confiar em Deus, depender de Deus, não importa as circunstâncias. E Deus sempre vai criar circunstâncias favoráveis ao nosso redor,
Se nós temos conhecimento real, se nós realmente confiamos nele, e temos entendimento que ele é o dono de tudo, e tudo depende dele, e nós podemos confiar, porque nós estudamos a sua palavra, porque nós meditamos a sua palavra, porque nós guardamos a sua palavra no nosso coração, como disse Davi, para não pecar. A nossa fé cresce, porque a nossa confiança está na palavra de Deus. George Miller fez tudo aquilo porque ele tinha confiança na palavra de Deus. Se você lê a Bíblia todos os dias, você está mostrando para o seu coração que você confia na palavra de Deus. Eu sempre falava nas igrejas que pastoreei, todos os anos, irmãos, leia a Bíblia toda neste ano, né? Muitos começam a carreira, depois não chegam no final, né? Mas chega, eu falo, não, no ano seguinte você continua. Portanto, é ler a Bíblia toda. É ler todos os dias, isso que é o mais importante, meditar na palavra de Deus para não pecar, para não se esquecer. Como disse, acho que foi Martinho Lutero, né? Que nós precisamos ouvir o Evangelho todos os dias, porque todos os dias nós o esquecemos. Então nós temos que ler a Bíblia todos os dias, porque todos os dias nós a esquecemos se nós não a lemos. Então, tem um irmão na igreja que eu pastorei lá em Rondonópolis, que me falou essa semana: pastor, esse ano nós estamos fazendo o culto doméstico todos os dias. Fiquei tão feliz. Ele tem um menino adolescente, e ele estava falando com alegria, que ele está conseguindo fazer isso. Eu sempre incentivava fazer um manancial, pegar uma devocional, fazer o culto doméstico. Ele lê a Bíblia todos os dias, e ele está progredindo tanto que, pela primeira vez na vida, ele dirigiu uma mensagem na igreja num culto de quarta-feira. Eu fiquei abismado, falei: puxa, meu irmão William, Deus está abençoando, está usando ele. Então nós precisamos ter contato com a palavra de Deus, e isso é uma coisa maravilhosa na nossa vida. Eu não vou perguntar se os irmãos leem a Bíblia todos os dias, mas eu acredito que sim, ou pelo menos a maioria dos irmãos leem a Bíblia todos os dias. Os irmãos ouviram falar sobre aquela pesquisa que foi feita nos Estados Unidos sobre lá foi chamado o poder do 4, sobre ler a Bíblia mais do que 3 vezes na semana. Os irmãos ouviram sobre essa pesquisa? Deixa eu passar para os irmãos um pouquinho dessa informação. Se você lê a Bíblia todos os dias, ou pelo menos 4 vezes por semana, não menos do que 4, de 4 a 7, né, todos os dias da semana, coisa maravilhosa acontece. Muito obrigado. Não vou desprezar, não, vou beber logo. Aqui não é igual Mato Grosso, mas é bom dar uma... melhorar aqui a garganta, eu preciso. Uma coisa maravilhosa, ler a Bíblia todos os dias. Essa pesquisa foi feita por Center for Bible Engagement, em português é Centro de Engajamento Bíblico. Nos Estados Unidos, eles gostam de fazer pesquisas. Aqui, falando assim, entre os evangélicos, entre denominações, a gente tem muita pesquisa. Tem algumas pesquisas que eu conheço que são importantes. A pesquisa foi feita pelo Lourenço Rega, né, sobre ministério pastoral, uma pesquisa excelente foi feita, detectando, né, como que é a situação do ministério pastoral no Brasil, uma pesquisa boa, né, cientificamente falando. Essa pesquisa feita lá descobriu o poder, chamaram de o poder de 4. Esse estudo foi feito com 40 mil, não é uma coisa simples não, foi feito com 40 mil pessoas nos Estados Unidos, de 8 a 80 anos, então todas as faixas etárias, né? E sobre as pessoas que liam a Bíblia frequentemente. E eu encontrei a entrevista no YouTube, mas em inglês, né? E essa é a entrevista original de John Bevere, que ele entrevistou o seu amigo chamado Scott Lizzie, que fez parte dessa equipe que realizou os estudos. E então, nessa entrevista, ele está lá falando sobre esse estudo recente, que eles descobriram algo que realmente é uma descoberta profunda. Eles não estavam pensando nem procurando isso na pesquisa, mas isso, assim, como que surgiu, como que Deus queria mostrar para eles a importância de ler a Bíblia todos os dias. Então, o destaque foi que quando uma pessoa lê a Bíblia uma vez por semana, ou isso significa ir à igreja uma vez por semana e só ouvir a Bíblia na igreja, e durante segunda até sábado não lê mais a Bíblia, a pesquisa detectou que isso é insignificante.
A pesquisa detectou. É insignificante ler a Bíblia uma vez por semana ou ouvir a Bíblia uma vez por semana. Você tem depois todos os dias da semana que você esquece. Ele fala que quando a pessoa lê 2 vezes por semana, isso também tem um efeito insignificante, segundo a pesquisa. Quando lê 3 vezes por semana, também é quase insignificante. Tem um pontinho de um bip ali, uma coisa querendo aparecer no gráfico, mas é ainda insignificante. Mas quando lê 4 vezes, o gráfico dá um salto e mostra que quando lê 4 vezes por semana, algo maravilhoso acontece na vida da pessoa. E a pesquisa mostrou, estudando isso, aqueles 40 mil pessoas, mostrando o que realmente acontece com o poder do 4. Ler 4 vezes, pelo menos, a Bíblia na semana. Isso significa que se lê todos os dias, é mais ainda. Com 4 vezes por semana, o sentimento de solidão cai 30%. Eu acho que é isso que me ajudava durante o luto, porque eu fiquei 2 anos assim, até muito bem, achava que estava muito bem. Os outros por fora falavam que eu estava entrando em depressão, porque depois da solidão, mais de 2 anos, é uma coisa meio difícil. E eu li a Bíblia, eu continuei o ministério. Então, olha, quando você lê a Bíblia todo dia, a solidão diminui. O sentimento de solidão diminui. Outra coisa, lendo 4 vezes por semana, a raiva cai 32%. Aqui as pessoas têm facilidade de ter raiva, né? Então, o controle da raiva, do temperamento, melhora 32%. 4 vezes por dia lendo a Bíblia na semana. Os conflitos do casamento, relacionamento com o filho, amargura nos relacionamentos, diminui 40%, lendo a Bíblia 4 vezes por semana. O alcoolismo diminuiu 57% entre as pessoas estudadas. Tinha problema de alcoolismo lá. Outra coisa, na área da estagnação espiritual. Quando a gente conversa, né, pastor, com alguém que a vida não está muito bem, a pessoa não está muito satisfeita, geralmente a gente detecta que a pessoa se sente estagnada espiritualmente. É um sentimento de vazio. Mas a pesquisa mostrou que quem lê 4 vezes por semana a Bíblia, isso diminui para 60%, diminui isso. Esse sentimento de estagnação, só por estar lendo a Bíblia e buscando mais conhecimento de Deus. Também diminui 61% casos de pornografia, e fala muita coisa na pesquisa, mas fala de pontos positivos também. Fala que quando alguém compartilha o que lê sobre a Bíblia, como eu falei aqui sobre George Miller hoje, né? Toda vez que eu falo sobre isso, parece que eu estou sentindo isso acontecer. Aumenta 200% o fator positivo na vida, porque você está compartilhando o poder da palavra de Deus. Ele fala que, eu estudo também, que quem discipula, está ensinando outras pessoas, está melhorando 230% por causa do poder da palavra na sua vida. É um estudo maravilhoso, não é? E que lembra a gente tem que ler a Bíblia todos os dias. Quando nós usamos a Bíblia, nossa fé cresce, nossa confiança se estabelece. Nós podemos lembrar de Ananias, Misael e Azarias, diante da estátua de ouro de Nabucodonosor. E o rei chamou, e olha, então se vocês não se prostrarem e adorarem a minha estátua, nós vamos aquecer ela 7 vezes mais, vocês serão lançados lá na fornalha. E o que eles disseram? Nabucodonosor, não precisamos responder sobre isso. O nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e Ele nos livrará da tua mão, ó rei. Daniel capítulo 3, versículo 16 em diante. Mas se não, diz o verso 18, se Deus não livrar, eles estão falando assim, olha a confiança deles, mas se não livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Nós conhecemos o fim da história, porque já lemos a Bíblia. É confiança em Deus. Quantas pessoas estariam dispostas hoje a morrer por causa da palavra de Deus? Quantas pessoas estariam dispostas a ser lançadas na fornalha de fogo, ou qualquer outro tipo de tortura que existe hoje no nosso mundo, levar uma bala de fuzil na sua testa, como aconteceu em Cuba em 1959, o ano que eu nasci, aqueles pastores que foram fuzilados com as suas famílias? Poucas pessoas hoje estariam dispostas a morrer. Sabe por quê, irmãos? Porque não tem conhecimento real, porque não confiam na palavra de Deus, porque
porque não conhecem as promessas de Deus. Não sabe que Deus pode livrar. Ou se Ele não livrar, é porque Ele tem um propósito maior, para demonstrar e para provar este mundo incrédulo. Meus irmãos, quando nós vemos a palavra de Deus, nós recebemos alimento sólido, nossa fé cresce, a nossa confiança em Deus se estabelece ainda mais. E esse é um lembrete que Deus está trabalhando para o nosso bem. Pastor, a primeira música que nos trouxe hoje para cantarmos juntos foi sobre Deus estar trabalhando por nós, né? E é isso que está aqui na mensagem: Deus está trabalhando para o nosso bem. E as circunstâncias difíceis, más ou arriscadas, não importa, todas, como diz Paulo, todas as coisas estão contribuindo para o bem. Nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito, Romanos 8, verso 28. Então é isso, uma parte da mensagem que nos lembra que Deus é o dono de tudo, que tudo pertence a Ele, por direito de criação, Salmo 24, e que para nós no Novo Testamento isso é fortalecido com o ensino de Jesus, porque para Deus tudo é possível, e que se nós temos fé, tudo é possível. Deus está aqui, como estava lá com Daniel, com Ananias, Misael, Azarias, ou como estava lá com Isaac orando aqueles 20 anos para que a sua esposa desse-lhe um filho, e a promessa se cumprisse, que foi dada primeiramente a Abraão, e que Sara também era estéril, e depois vem também a descendência de Jacó, e a gente vê a esterilidade no meio da família, e Deus cura, e Deus vai fazendo os milagres, e é por isso que o povo de Deus está no mundo, porque Deus que opera aquilo que é impossível aos olhos dos homens. E a existência do povo de Deus no mundo é a prova da existência de Deus, porque Deus faz coisas maravilhosas, Ele continua fazendo, nós só temos que crer, só temos que realmente confiar que para Deus tudo é possível, porque temos esse conhecimento, que possuímos esse entendimento profundo e verdadeiro de Deus, e não é uma coisa superficial, mas o entendimento da essência de Deus, da palavra de Deus, da experiência que temos com Deus, e podemos tomar decisões firmados nisso, confiando nisso, de que Deus está agindo e estará nos abençoando. Poderia falar hoje sobre como muitos cristãos têm ao lado da sua, seria a sua mente cristã, tem um outro compartimento onde as convicções bíblicas, as coisas estão falando sobre crer em Deus, como George Miller acreditava. Eles leem a Bíblia, mas isolam aquelas coisas fora do sistema, tira do seu comportamento, da sua atitude, aquilo nunca funciona na sua vida. Poderia falar um pouco hoje sobre como que as pessoas nesse mundo deveriam olhar para o cristão hoje, e como George Miller, como até a rainha um dia foi na casa dele, queria conversar com ele, saber o que está acontecendo. As pessoas deviam parar diante da gente e falar assim: o que é isso? Eu quero isso que você está experimentando, porque é o que Jesus trouxe de ensino para nós, é acreditar que para Deus tudo é possível, e que nós podemos realmente fazer coisas extraordinárias nesse mundo, para que Deus seja glorificado. Você tem o Senhor Deus como prioridade em tudo? Tem sentido e propósito? Sua vida não é inútil nem vazia? Tem segurança e salvação? Sabe que não será surpreendido ou surpreendida quando Jesus retornar? Você tem certeza que a Bíblia não é um conto de fatos, ela é realmente verdadeira, ela é prova, ela é a prova, ela, como diz ela mesma, examinar e provar que o Senhor é bom. O mundo precisa disso, de nós cristãos. O carnaval está chegando, eles acham que precisam de carnaval e cinzas. Não, eles precisam de Deus, eles precisam ver a glória de Deus, eles precisam conhecer o poder de Deus, que transforma e que faz até o alcoolismo diminuir na vida da pessoa, de um dia para outro você começar a ler a Bíblia, confiar na palavra de Deus, dominar os seus paixões, seus pecados. A pesquisa fala sobre pornografia. Eu sei, Estados Unidos está, até pastores estão mergulhados em pornografia, até pedofilia, é uma coisa nojenta. A gente tem informação de coisas tão horríveis que têm acontecido em nosso mundo, irmãos, falando de povo evangélico, igreja, crentes, pastores, na nossa denominação. Eu sei na denominação da Assembleia de Deus, eu sei na denominação de outras.
Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de coisas sujas, coisas realmente nojentas. E aí eu converso com a Cidinha em casa, eu penso, por que Deus está deixando o Brasil passar por esse tipo de coisa que nós estamos passando? Deus está realmente chamando a todos ao arrependimento, porque tem que começar pela igreja. Nós temos que nos arrepender, nós temos que confessar, como diz Daniel, o pecado do povo e pedir: Deus, tem misericórdia, perdoa a nossa nação. Eu oro todas as manhãs, uma das coisas da minha oração toda manhã é que Deus perdoe a nossa nação, que Deus salve a nossa pátria. Quando eu oro com a Cidinha, eu oro: Deus salve a nossa pátria. Nós precisamos ver isso, meus irmãos, começar com as lideranças das nossas igrejas. Tem muitas lideranças que não vivem a palavra, não creem na palavra, estão fazendo coisas erradas e não estão seguindo a palavra de Deus. E isso tem, creio que, levado Deus a nos entregar a esse tipo de vida que nós estamos vivendo, que tem sido um tanto difícil, por causa das ideologias que estão pressionando os crentes e os tipos de perseguição que estão acontecendo. Então, a saída para nós é a oração mesmo. Passos de fé, entregar tudo a Deus e crer que tudo é possível. Eu creio que o Brasil pode experimentar um avivamento e é por isso que eu continuo orando. Eu creio que Deus pode mudar as coisas no Brasil, por isso nós estamos orando. E nós cremos que isso é possível. A Europa já conheceu o avivamento, a Inglaterra já teve avivamento, a América do Sul ainda não. Quem sabe Deus está preparando para o Brasil, aqui para a América do Sul, um avivamento. O Brasil é um celeiro de missionários. Nós enviamos missionários para o mundo inteiro, eles são bem recebidos no mundo inteiro, só porque são brasileiros, que é um povo do futebol, eles sabem quem é Neymar, quem foi Pelé. Nós temos portas abertas. Imagina, meus irmãos, nosso povo realmente sendo crentes na palavra, vivendo a fé genuína e crendo que para Deus tudo é possível. Quantas portas Deus pode abrir para que nós possamos ajudar a evangelizar o mundo e assim apressar a volta de Jesus. Não sei se é que a gente pode apressar, não, porque está dia marcado, dia e hora, e Jesus falou que só Deus sabe, né? Mas fazer a nossa parte, fazer missões como a gente deve de fato fazer. Bem, que Deus nos abençoe e que a gente acredite sempre em Deus, na palavra de Deus, que a gente sempre acredite em Cristo, fazendo a decisão certa e obedecendo fielmente em todas as coisas, porque tudo é possível para Deus. Amém.